Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui da Exame. Eu sou Carlos Cauta e sou editor da Exame e hoje vamos falar um pouco de geopolítica, de política internacional, na verdade, vamos falar do que está acontecendo nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia, né, na Europa Oriental também, como um todo, né, e vamos conversar com um especialista de relações internacionais, conselheiro internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, também pesquisador da Universidade de Harvard e também secretário de Assuntos Estratégicos, ex-secretário, né, de Assuntos Estratégicos da presidência Temer. Estamos falando de Hussein Kaluch. Muito boa tarde, Hussein, e muito obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e estou à sua disposição para esse bate-papo que espero que seja proveitoso para todos. Vamos lá, então, Hussein. Então, a primeira pergunta que eu te faço, que todo mundo, né, acho que quer saber, é o que está acontecendo na Ucrânia Oriental nesse momento, ou melhor, nas fronteiras, né, da Ucrânia Oriental, nas fronteiras da Rússia e Ucrânia, se você acha que existe um perigo real, concreto, de um começo de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, eu acho que não é uma pergunta muito simples e é uma pergunta multifacetada, né? E ela obedece a uma lógica que está encadeada em múltiplas variáveis, tá? Primeiro, nós temos que entender o que significa a Ucrânia na dimensão da segurança nacional da Rússia. Segundo aspecto, é preciso entender quais são os objetivos estratégicos da OTAN e, em particular, dos Estados Unidos. E terceiro, e por último, temos que entender o que significa a alteração de espaços ou esferas de influência, ou intervenção em esferas de influência de potências internacionais e potências regionais. Tá? Então, eu começaria pela última. Primeiro, que desde a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências, ou especialmente os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, criaram uma regra não escrita, né, em que definia qual de cada um dos estados ficaria responsável por qual esfera de influência regional. Então, todo mundo sabe que o espectro latino-americano, mais particularmente centro-americano e Caribe, era uma zona de influência dos Estados Unidos, razão pela qual, quando a Rússia instala os mísseis com ogivas nucleares em Cuba, né, isso acaba desencadeando a conhecida crise dos mísseis, né? E a interpretação dos Estados Unidos naquele momento é que a Rússia violava essa regra de equilíbrio da balança de poder entre as grandes potências, né, ao interferir numa zona de influência americana. Consequentemente, a Rússia alegava que os mísseis que estavam na Turquia ameaçavam e ali eram muito próximos a uma zona de influência russa. E assim sucessivamente, após os anos, quer dizer, a região do Extremo Oriente, compreendida como a esfera de influência da China, o Oriente Médio, parte do Oriente Médio, uma área de influência francesa, outra parte uma área de influência britânica, depois a influência britânica deu lugar para a influência americana, e é isso. Então a Rússia entende, simplesmente, que a Ucrânia é um espaço geoestratégico que pertence, digamos, à atmosfera e à esfera de influência da Rússia como uma superpotência militar. Né? E ela entende que a inclusão da Ucrânia na OTAN ameaça a segurança nacional da Rússia, né? Não apenas da perspectiva militar, mas também da perspectiva geopolítica e também econômica. Tá? Então, essa interpretação que a Rússia dá para a questão ucraniana. O ponto central não é a Ucrânia em si,
é o que representa isso. E, claro, tem as suas dimensões históricas, culturais e religiosas, né? Mas eu estou tratando da matéria geopolítica, né? Então, a Rússia não admite, sob circunstância nenhuma, isso não será negociável para a Rússia, no meu ponto de entendimento, admitir a perda da Ucrânia ou a Ucrânia caia nas mãos da OTAN, né? Porque se isso acontecer, a Rússia perde aquilo que tem de mais valioso para uma potência, o seu poder dissuasório. Se a Rússia não consegue preservar a Ucrânia dentro de seu arco de influência, dentro de sua esfera, né, ela, digamos, perde peso gravitacional nas relações internacionais. Né? E aí, a Ucrânia é a peça mais valiosa do mapa geoestratégico da Rússia, é a peça mais valiosa no tabuleiro russo. Se perde a Ucrânia, que é mais ou menos a rainha, se você perde a rainha, você está com o jogo praticamente exposto. Então, esse é o ponto. Se a Rússia perde a Ucrânia, o que sobra? Não tem mais nada. Porque a próxima, na visão da Rússia, é importante entender que estou falando a partir da perspectiva russa. Se perde a Ucrânia, a próxima queda é do regime de Putin. A próxima queda é do Putin e do sistema, do establishment do Kremlin. Esse é o ponto central. Porque ninguém acredita na geopolítica, tá, de que a Ucrânia ingressará na OTAN para a OTAN não ter base na Ucrânia. Entende? Então, assim, isso não existe. Né? Os americanos e as potências europeias não querem incluir a Ucrânia para não ter base, apenas como uma forma de impedir a influência russa. Isso não é verdade. Basta olhar o mapa europeu e ver onde tem bases da OTAN. É praticamente toda circundando praticamente todo o território da Rússia. Eu não estou dizendo que a Rússia está certa e que o Putin está correto na abordagem. Estou explicando aqui, tentando contextualizar a complexidade claro. Geopolítica. E o que a Rússia não vai admitir é que a Ucrânia permita que o seu território seja colocado à disposição de potências vistas como rivais e adversárias para ameaçar a sua segurança nacional. Esse é o ponto central do argumento do establishment russo. Né? E aí eu volto para o início da minha fala, esferas de influência. Então, se a Rússia hoje adotasse a mesma lógica política que os Estados Unidos, os países da OTAN estão adotando na implementação de acordos militares ou no estabelecimento de bases, né, militares na linha de fronteira dos Estados Unidos, naturalmente que Washington irá rejeitar essa empreitada, entende? Imagina na fronteira do Canadá ou do México, né? São exemplos que os próprios russos levantam como pontos de argumento. Agora, obviamente que essa assimetria geopolítica ela tem múltiplas camadas. Por exemplo, e a gente pode falar disso ao longo do tempo, não quero dar uma resposta muito longa, mas, por exemplo, existe uma divisão entre os países europeus em torno do método e da abordagem da questão russo-ucraniana. Né? Existe também outros aspectos de caráter econômico, existem outros aspectos que, no meu entendimento, precisam ser discutidos, como, por exemplo, o abastecimento energético da Europa Ocidental. Então, a gente pode explorar pouco a pouco todos esses elementos. Claro, até porque exatamente isso é uma questão importante. A Europa Ocidental não está totalmente compacta, né? Com a mesma posição em uma resposta a uma eventual invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Tem alguns países europeus que estão mais, vamos dizer assim, prontos para o combate, ou até quase parece que almejam um confronto. Por exemplo, a Polônia, mas também os países bálticos, né, entre outros. Mas há vários países europeus, começando pela Alemanha, mas também a própria Itália, outros países como a própria Espanha, etc., que não estão
com muita vontade, aparentemente, de um enfrentamento com a Rússia e estão tentando, já a própria França também, estão tentando procurar uma solução negociada para esta situação, né? Então, qual que é a sua visão? A OTAN tem o risco de se dividir, ou até, vamos dizer assim, se rachar na base desta crise e na base de uma resposta não coordenada que poderia levar a fortes divergências dentro da Aliança Atlântica? Eu acho que a OTAN está rachada a respeito desse assunto em particular, né? Isso não é segredo, isso está explícito e implícito na fala de franceses e dos alemães, né? Você tem um grupo de países que está sendo conduzido pela, digamos, pelo modus operandi implementado pelos Estados Unidos, pelo governo Biden, né? E está fechado em torno da abordagem dada pelo governo Biden, né? Existe um grupo de países que é contra, porque sabem que as consequências serão para os países europeus, e esses países serão afetados. Por exemplo, a Alemanha, né? Quer dizer, o país que mais será afetado de um compasso de uma inflexão rumo a um conflito militar será a Alemanha economicamente, né? Energeticamente, afetará a base de produção industrial, né? Não serão os Estados Unidos diretamente, tanto quanto os alemães e nem o Reino Unido, né? Então, existe uma diferença e divergência muito clara quanto ao método de abordagem. Tá? Ah, dito isso, que não quer dizer. E claro, tem os países menores, Polônia, quer dizer, alguns países bálticos, que se encontram mais, possuem uma posição mais próxima à posição americana, porque talvez eles se sintam protegidos, entendeu? Se sintam protegidos através do exercício da pressão americana sobre a Rússia. Né? Enquanto a Alemanha não entende, não, que isso não será, por exemplo, resolutivo, né, da perspectiva diplomática. E sabe muito bem que a Rússia não hesitará se tiver que ir para o conflito. Então, assim, é importante depurar o assunto sob a seguinte lógica. Existe uma escala, uma assimetria muito grande no peso do jogo entre um ator versus outro. Os Estados Unidos estão tentando o quê? Estrangular, e junto com algumas potências europeias da OTAN, estrangular, sufocar a Rússia. Né? Isso tem um limite. Né? Eles estão tentando testar a flexibilidade tática da Rússia de aceitar essa pressão ou não. Para a Rússia, é um jogo de existência, é diferente, entendeu? Então, assim, é literalmente a sobrevivência da Rússia como uma potência, entendeu? Na ordem global. Até Né? como Então, país, essa diria, é a né? diferença de escala, entendeu? Que eu voto no início. Se o Putin perde a Ucrânia, ele perde até a legitimidade de permanecer no poder. Como é que ele justifica isso perante perante o establishment, entendeu? Quer dizer, ele perde legitimidade, né? E a Rússia perde impulsão nas relações internacionais. Né? Então é importante ter clareza da assimetria de responsabilidade e compromisso com cada ator está jogando dentro desse tabuleiro. Perfeito, perfeito. Agora, pegando um gancho aquilo que você falou sobre a questão dos hidrocarbonetos, né, da exportação da Rússia de gás, mas também de petróleo. A Rússia é um dos países que mais tem reservas de petróleo e de gás no mundo, tem gasodutos que chegam até a Europa Central, o Nord Stream com a Alemanha, mas também o Soyuz com a Europa, me parece que chega na Áustria, se não me engano, ou na República Tcheca, entre outros, né? Agora, você acha que em caso de uma crise mais dura, a Rússia poderia interromper, né, o fornecimento de gás para a Europa, ou de petróleo também, e isso poderia se tornar um efeito negativo em cima dos mercados internacionais, aumentando ainda mais, por exemplo, o preço do gás, que já está registrando fortes altas nas últimas semanas? Sem dúvida nenhuma, claro, isso terá impacto generalizado em toda a cadeia produtiva, né? Quer dizer, em múltiplos setores, né?
E claro que isso também afetará a própria Rússia. Então, a Rússia tem clareza, consciência de que um conflito armado também o afetará. Mas é melhor ela ser afetada na leitura do Kremlin, né? Melhor ser afetada economicamente do que ser afetada da perspectiva geoestratégica e perder a seu peso gravitacional no contexto da Europa Oriental e no contexto asiático e no contexto global, né? Agora, eu vejo que em persistindo a animosidade, a Rússia, e se sanções americanas de fato forem aplicadas, a Rússia está preparada, pelo meu entendimento, até onde tenho acompanhado, para sanções. Tá? Eles também estão preparados, mas dessa vez eles virão com um golpe duro, de contra-sanções. Aplicou sanções, não vai ter gás, e vai cortar. Então vai empurrar o problema para a Europa. Né? E os europeus, na visão dos russos, passarão a exercer uma pressão sobre os Estados Unidos e o Reino Unido. E aí o ponto, por isso que a Alemanha tem uma posição, digamos, diferente, né, dos americanos, dos britânicos, em torno de como endereçar essa questão. Agora, existem outros elementos que me fazem pensar, e algumas análises que me conduzem a tecer os seguintes comentários. Quer dizer, é fato que isso afetará a economia mundial, é fato que isso afetará a Rússia economicamente, aumentará o preço do gás, afetará as cadeias produtivas. Mas é importante perguntar quem pode se beneficiar. E aí existem duas linhas de raciocínio hoje em voga no debate analítico em torno dessa questão. Existem alguns analistas que acreditam que os Estados Unidos têm interesse que a Rússia invada a Ucrânia. E tem interesse no conflito. Tá? A justificativa que se utiliza em favor deste argumento é que isso levará a economia russa a se desidratar, a Rússia tem que gastar suas reservas, enfraqueceria o governo Putin, aceleraria o declínio. Além disso, esse conflito gerará uma imagem negativa mais assodada sobre o governo russo, né, sobre o establishment russo, criará uma comoção internacional em torno da defesa da Ucrânia e dos valores democráticos. Né? Isso minaria o papel de influência da Rússia. Os tributários desse processo seriam as potências ocidentais, em particular os Estados Unidos, depois o Reino Unido. Né? Essa é uma linha de pensamento. Né? A única... essa linha ela tem uma fragilidade. Desde que o conflito perdure, tenha uma longa duração, e seja negado à Rússia uma quick and decisive victory. Então, a Rússia não pode ter uma vitória rápida e decisiva. Se tiver uma vitória rápida e decisiva, ela se impôs dissuasoriamente, modulou o processo geopolítico como quer e sai muito mais fortalecida. Então, é negar à Rússia o que se chama no Conselho das Relações Internacionais quick and decisive victory. Tem que drenar a Rússia para um pântano para sangrar, para não conseguir se impor, para depois chegar com consenso internacional e ela sai enfraquecida militarmente e economicamente. O problema da segunda linha de pensamento é até que ponto esse conflito não se alastrará para a Europa. Então, esse pensamento ele tem dois óbices. Um é impedir que a Rússia tenha uma vitória rápida e decisiva. E segundo aspecto, como este conflito, quais são os limites deste conflito para não se alastrar para outros países do Báltico e do leste europeu. Então, são
vetores em discussão que também são válidos se debruçar e refletir sobre. Eu queria trazer uma última análise a respeito disso, que eu te falei que tem duas linhas de pensamento. Tem uma outra tendência nos Estados Unidos que acredito que o Biden compreende a lógica de Putin sobre preservação de esferas de influência. Compreende. Mas ele não pode concordar publicamente. Tá? E ele não pode fazer concessões ao Putin em que o Biden pareça a ponta mais fraca da negociação. Né? Especialmente ele está sob pressão política interna. O seu governo tem perdido importantes votações no Congresso americano. O seu governo ainda não conseguiu dinamizar a economia como se imaginava. O Partido Republicano está atrás nas pesquisas, nos midterms americanos. Então, ele negociar com Putin e fazer concessões pode, eventualmente, plasmar uma imagem de fraqueza, entendeu? E isso pode afetar, sim, a governabilidade e o Partido Democrata. Então, o que seria ideal para Biden é tentar não fazer concessão para a Rússia, tardar esse diálogo, entendeu? Seria o ideal, né? O ponto-chave é: o Putin esperaria ou não esperaria? Entende? Os Estados Unidos dariam uma garantia nos bastidores de que não vão admitir a Ucrânia na OTAN ou não admitiriam nos bastidores a partir de um acordo tácito, entendeu? Então, são isso. O que não vai acontecer, na minha leitura, é o Biden pedir para o Putin aguardar para fazer a concessão senada por escrito e apenas combinado nos bastidores, tá? Porque os russos não acreditam em compromissos feitos dessa natureza, porque o nível de confiança entre os dois atores está em seu nível mais baixo. Agora, assim, falando também, ontem vocês no SEBRE organizaram um seminário, né, um evento, falando sobre isso, né, sobre as tensões entre a Rússia, a OTAN e a Ucrânia e o tabuleiro geopolítico da Europa Oriental. Inclusive, eu convido todo mundo que está seguindo a gente aqui no Papo Aberto de dar uma olhada no canal do YouTube do SEBRE, que está lá salvo, né? E eu queria perguntar para você sobre quais são as possíveis consequências para o Brasil de uma crise que vai se alastrando e que poderia ter um desfecho trágico, né, em caso de invasão, ou também, como você falou, mais longo, levando a Rússia num pantano, mas também levando vamos dizer assim, o cenário internacional uma tensão muito elevada, né? Qual que poderiam ser as consequências para o Brasil nesses dois cenários, né? E também a pergunta que todo mundo se faz é: o Putin colocou 120 mil homens e vários dezenas de centenas de blindados na fronteira da Ucrânia. Será que ele vai conseguir retirar tudo isso sem ter consequências também políticas internas, sem usar, né, esses homens, sem ter consequências políticas internas graves também? Começo pela segunda e muito objetivamente. Eu acho que ele não terá consequência interna nenhuma. Se ele retirar, ele só o retirará se ele tiver garantia de que ele venceu, entendeu? E houve um acordo selado entre a OTAN e a Rússia e os Estados Unidos e é um acordo irrevogável, tá? E não acredito que retirará tudo de uma vez, tá? Isso será de uma forma escalonada, né? Até que se crie uma confiabilidade de que o acordo, se for costurado, será terá um vigor, vigorará por um largo prazo, né? Não é automático, tá? Então, os russos são muito dogmáticos com suas estratégias, né? E não fazem nada muito abrupto, então eles operam de forma escalonada, tá? Indo para a sua segunda pergunta, quer dizer, a pergunta inicial, né? Acho que o Brasil está muito longe do teatro decisório da questão Rússia, Estados Unidos, OTAN e Ucrânia. Muito longe. E não tem impulsão para arbitrar e influenciar diretamente e nem indiretamente a matéria.
Talvez, se o assunto for levado ao Conselho de Segurança, porque o Brasil é hoje membro que integra o Conselho de Segurança das Nações Unidas de forma rotativa, poderá votar sobre uma ou outra resolução que podem ser apresentadas. Mas não creio que resoluções serão postas no Conselho, porque serão vetadas, seja pelos Estados Unidos, seja pela Rússia, seja pela China, em apoio à Rússia. Então, não será o foro onde discutirão a matéria, no meu entendimento. Se discutirem, não sei se terá muita prosperidade, né? Se prosperará alguma iniciativa ali. Aí, nesse caso, o Brasil pode votar. Mas, diretamente, o Brasil não tem influência. Claro, nós podemos ser afetados, obviamente que o preço do gás vai subir, isso vai ter reflexo no Brasil, a nossa economia está fragilizada, a inflação está corroendo o salário e o poder aquisitivo dos brasileiros, consequentemente, o valor do gás está alto, tem a tendência que isso afete de forma sistêmica toda a cadeia produtiva. Eu acho que o Brasil pode sim sofrer essas consequências. Talvez menos grave do que a Europa sofreria, mas sim, em certa medida, pode. Né? Essa é a minha visão no que diz respeito ao Brasil. Ao Brasil. Agora, Bolsonaro vai visitar a Rússia, né? Está prevista uma visita, seja à Hungria e depois para a Rússia nas próximas semanas. Como você falou, o Brasil também é membro do Conselho de Segurança, membro não permanente, né? Nesse ano foi reeleito no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E esse ano é ano de eleição também, né? Ano de eleição. E o que você acha? O governo brasileiro atual e os futuros governos, quem que seja eleito, deverão prestar mais atenção às relações internacionais do que foi feito no passado, ou o Brasil vai sempre ficar um pouco mais, vamos dizer assim, não digo isolado, mas escanteado, né, em relação aos grandes temas das relações internacionais? Estou pensando na questão da Europa Oriental, mas também agora as tensões no Pacífico, né, entre outros cenários de crise, ou no Oriente Médio, tirando o período em que o Brasil tentou ser mediador, né, com o Irã, ou também no processo de paz do Israel e Palestino. Qual que é a sua visão da importância das relações internacionais no processo político brasileiro que vai ocorrer agora em outubro? O Brasil nunca esteve como um ator isolado internacionalmente. E nunca foi um ator rejeitado universalmente. Isso só apenas. O Brasil só ficou isolado e à deriva e rejeitado e pária no governo Bolsonaro. Tá? Então, esse isolacionismo é recente, né? Dos últimos 3 anos para cá. Anteriormente não havia. O Brasil, claro, tinha uma posição de um ator muito atuante no âmbito dos foros multilaterais, um ator articulador de várias iniciativas importantes, como, por exemplo, nos acordos de Paris, inerentes às mudanças climáticas, no âmbito da OMC, no âmbito de foros interregionais, como os BRICS. Então, nós tínhamos uma posição que nos cabia no mundo, né? Como um ator respeitado. Obviamente que o nosso grau de influência depende circunstancialmente de temas e regiões, né? Obviamente, sobre, por exemplo, a geometria do sistema do comércio internacional no âmbito da OMC, nós temos influência, óbvio, mas nós não temos uma influência política no ensaio asiático médio-oriental, né? Estamos muito distantes geograficamente e com conexões não tão consolidadas como as potências europeias, os Estados Unidos, a Rússia, né? Quando você vai para o compasso latino-americano, não. O Brasil é um ator vívido no tabuleiro regional, é um ator que sempre atuou na condição de ser o indutor do processo de desenvolvimento, né? Quando a gente olha para a relação Brasil-África, o Brasil, nos últimos, dos anos 70 para cá, o Brasil tem se engajado cada vez mais com os países africanos, elevado a complementariedade econômica e o balanço das relações comerciais, né? Então, isso, na verdade, depende, como eu te disse, a influência do Brasil ela está concentrada em alguns temas e algumas regiões. Em outros temas e outras regiões, é uma influência um pouco menor, né? Mas o Brasil nunca esteve na condição de rejeitado universal como está hoje, nunca esteve como pária, nunca esteve isolado. Isso tudo é novidade
na política externa brasileira. É uma política externa muito ruim e que prejudicou sobremaneira o interesse nacional brasileiro. Né? Sinto dizer que o trabalho pós-Bolsonaro levará tempo para a gente reconstruir, porque não existe vácuo nas relações internacionais e o vácuo é ocupado por outras potências e a nossa imagem está muito prejudicada. E para melhorar a imagem, não adianta dizer que você vai mudar políticas, você precisa implementá-las. Por exemplo, desmatamento. Não adianta vir um novo governo dizer que não vai reduzir o desmatamento, você tem que mostrar números claros de desmatamento. E para mostrar esses números, você tem que reorganizar os mecanismos regulatórios, fiscalizatórios, de monitoramento que o Bolsonaro destruiu. O seu governo basicamente desmantelou. Né? Então, o próximo governo terá muita dificuldade no início até recuperar a imagem do Brasil. Né? Mas recuperará, eu tenho certeza, qualquer que seja o governo, recuperará. E o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, aproveitando a minha fala, será muito atuante nesse processo de debate, nesse período eleitoral. Como conselheiro do SEBRE, posso te dizer que a agenda, o planejamento de eventos, a agenda de eventos planejada para este ano será muito intensa e que abordará vários aspectos concernentes ao futuro do Brasil e à política externa brasileira. Inclusive, o SEBRE deverá estar lançando uma revista de relações internacionais que chama SEBRE Revista, em fevereiro, no dia 10 de fevereiro precisamente. A edição está pronta e a revista tem por vocação ser uma amálgama entre artigos de policy analysis, né, policy papers, artigos analíticos conjunturais, com artigos de corte acadêmico, científico, né, com entrevistas com personalidades internacionais. Então, a ideia é trazer para o cenário nacional e internacional debates acerca dos desafios das relações internacionais e também sobre os interesses estratégicos do Brasil no mundo. A revista está pronta, ela será trimestral, serão 4 edições por ano, trimestral. Terá a versão eletrônica em que artigos regulares serão publicados, artigos conjunturais menores serão publicados a cada, enfim, a cada semana, a cada quinzena, mas os artigos mais relevantes serão trimestralmente. E nessa primeira edição, que tem como tópico, justamente o que você me perguntou, as relações internacionais e o Brasil no mundo. Né? E nesse primeiro número tem entrevista do presidente Fernando Henrique, mas tem tem artigos de Celso Amorim, ex-chanceler, Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda, do Meio Ambiente, ex-secretário-geral da UNCTAD, da Marina, ex-ministra Marina Silva, Isabela Teixeira, enfim, do brasilianista Abraham Lowenthal, que é um dos maiores acadêmicos sobre a América Latina nos Estados Unidos, Roberto Russell, um dos maiores acadêmicos argentinos e internacionais, do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, existe vários autores reputados, autores reputados que estão nessa primeira edição, que recomendo, enfim, não só o seu lançamento, como a sua leitura, como convido quem se interessa pela matéria das relações internacionais a propor artigos para a SEBRE Revista. E é importante lembrar que será uma revista plural, independente, transparente e apartidária. Por isso ela tem um conselho muito diverso, plural, e de pessoas renomadas em seus campos, e procurar o seu fundamento essencial é estimular o debate democrático e qualificado de ideias, com o mínimo estándar de uma baliza ética e íntegra.
Isso é Perfeito. importante mencionar. Então vamos aguardar a publicação nessa primeira edição da revista. Também estou muito interessado, muito curioso em ver, né, como vai ser essa nova publicação. Infelizmente, nosso tempo acabou se esgotando, mas eu queria agradecer muitíssimo o Hussein Kaluchi, que é conselheiro internacional do SEBRE, né, pesquisador em Harvard e também ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer. Muito obrigado, Sam, por ter estado conosco hoje aqui no Papo Aberto. Muito obrigado, é uma honra estar no teu programa e espero que a nossa discussão seja de serventia para quem quem irá nos acompanhar, quem nos acompanhou, enfim, e muito obrigado e até breve. Com certeza teremos mais ocasiões para conversar sobre esse e outros assuntos das relações internacionais. Muito obrigado mais uma vez, Hussein. Muito obrigado a todos vocês que estão seguindo a gente aqui no Papo Aberto, aqui nos canais da Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo também com seus amigos interessados nos cenários internacionais, também nosso Instagram da Exame e da Exame Invest, nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.